Não tente você determinar como o Espírito de Deus age. Se você for para a África, o povo adora Jesus dançando, saltando, gingando. Talvez um alemão esteja lá e diga: meu Deus, o que é isso? Isso é a manifestação do Espírito Santo. Mas também você não pode dizer que o Espírito não está falando para aquele alemão que é fechado, que fica ali taciturno, mas o Espírito começa a agir, ele começa a derramar lágrimas. Então onde você vai, e Deus tem me dado essa alegria, esse privilégio, onde eu vou, eu vejo Deus fazendo a obra, salvando vidas, glorificando o nome de Jesus. Querido, este é o tempo em que nós vivemos, é o tempo da última chuva, da última colheita. A Bíblia diz que o lavrador espera recolher o seu precioso fruto, aguardando as primeiras e as últimas chuvas. As primeiras chuvas foram as chuvas do Espírito no Pentecostes. As últimas chuvas são as chuvas da grande colheita do final dos tempos. Vai chover o Espírito Santo e vai haver fruto, salvação. Eu declaro e profetizo que os teus parentes, que os teus amigos, que os teus vizinhos, que os teus inimigos vão ser impactados pelo Espírito de Deus. Nesses dias, homens e mulheres virão, as multidões virão, não porque homens são bons, eles são meros instrumentos. Eu estava vendo essa apresentação, eu falei para Deus: eu sou improvável, mas o Senhor conta comigo. Eu vou proclamar Jesus até o final dos meus dias. A manifestação do Espírito, queridos, traz admiração das pessoas. Às vezes você fica hoje olhando até para pessoas que estão aparecendo na internet, que estão brilhando, números enormes de seguidores, e você pensa assim: como é que eu vou ser usado? Quem sou eu? Querido, se o Espírito Santo tiver lugar na tua vida, você vai impactar quem estiver ao seu redor. Você vai impactar sua mãe, o seu pai, os seus filhos, os seus amigos, os seus parentes, os seus inimigos. Deixa Jesus manifestar a sua glória na tua vida, porque é isso que o Espírito Santo faz. As pessoas vão olhar para você e dizer: o que aconteceu? Você vai dizer: Deus mudou a minha vida. Você pode dizer assim: Deus mudou a minha vida. Diga assim: eu vou ser usado pelo Espírito Santo. Diga: eu quero fazer parte deste chamado. Amém, igreja? Você já se tocou que você vive na era mais extraordinária? Davi, o homem segundo o coração de Deus, quando pecou, ele clamou a Deus: Senhor, não retira de mim o teu Espírito. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. É Ele quem nos sela. Você não pertence a você mesmo, você pertence ao Pai. Você pertence ao Senhor, e Ele é o penhor, é a garantia, é o selo, até o dia que tocar a última trombeta e o arrebatamento da igreja acontecer. O Espírito Santo está te guardando. Nem o inferno, nem Satanás, nem os seus demônios vai te arrebatar da mão de Deus. Diga assim: eu tenho dono. Diga: eu sou do Senhor, e o Espírito Santo é a garantia até o dia da vitória, do arrebatamento. Amém? Dá uma glória a Deus aí, meu irmão. Que coisa extraordinária. Deus não faz nada por acaso e nem de maneira aleatória. O primeiro Pentecostes, Deus entregou a lei. E como disse Paulo, a lei é perfeita, mas ela é enferma no sentido de que ela não é capaz de fazer com que nós a obedeçamos. A lei só mostra o quão pecadores nós somos, sim ou não? Quando Moisés desce, o povo que havia prometido para Moisés, quando ele subiu: olha, o que Deus mandar nós vamos fazer. Quando Moisés desce, eles estão violando o primeiro mandamento: não terás outro Deus diante de mim. Eles estavam lá adorando o bezerro de ouro. E naquele dia Moisés repreendeu o povo,
e falou: quem estiver com o Senhor fica do meu lado, quem não estiver fica do outro lado. E naquele dia 3.000 homens e mulheres morreram, porque escolheram ficar contrários a Deus. A lei foi estabelecida num dia em que o homem mostrou que ele jamais poderia cumpri-lo. Moisés joga as tábuas da lei, elas são quebradas, e Deus fala: agora você que vai ter que escrever. Porque as primeiras foi o próprio dedo de Deus que escreveu. Mas no dia do Pentecostes, bastou o Espírito Santo usar Pedro. 3.000 pessoas nasceram de novo e foram batizadas e receberam o Espírito Santo. Não é lindo? É isso que Deus vai fazer na tua vida. Diga assim: Senhor, eu sou incapaz de cumprir a lei na minha força, na minha bondade, mas se o seu Espírito está na minha vida, eu serei capaz de glorificar o nome de Jesus. Então diga: encha-me, Senhor, do teu Espírito, e eu serei usado para a glória do teu nome. Amém, irmãos? E a primeira mensagem tiveram 3.000, na segunda mensagem 5.000. A igreja logo chegou a 30.000, e dali se espalharam pelo mundo inteiro. E Deus foi usando os improváveis. Usou um homem como Paulo, o Saulo, aquele que se achava que conhecia tudo e que matava cristãos. Ele se torna o homem que leva o evangelho para o mundo inteiro. Eu concluo essa mensagem dizendo que o Espírito Santo iniciou a era da igreja, e ele irá terminá-la também. Porque quando tocar a trombeta, virá um novo tempo sobre o planeta Terra. Os que creem em Jesus serão arrebatados. Os mortos em Cristo primeiro, e depois os que estivermos vivos seremos arrebatados. O Espírito Santo permanecerá na terra, porque sem o Espírito não há salvação, e haverá muita salvação. Mas ele não mais habitará dentro das pessoas. Jesus disse: eu preciso ir para o Pai, e eu vos enviarei um outro Consolador que habita convosco, mas estará dentro de vós. O mundo vai enfrentar a hora mais escura, mais difícil, a grande tribulação, e não terão o Espírito Santo dentro de si. Eles terão a influência do Espírito para se converterem, mas vai ser um tempo de muita dificuldade. E é por isso que nós, não por causa de medo, mas por amor e por obediência, devemos nos encher do Espírito. Porque quando nós estamos vazios do Espírito, nós estamos cheios de minhoca, cheios de questionamentos, cheios de feridas, cheios de lacunas, cheios de razões. Mas quando nós somos cheios do Espírito, nós paramos de olhar para nós e passamos a olhar para o Senhor, e a glória do Senhor se manifesta dentro de nós. Querido, saiba de uma coisa: quando a igreja troca o poder e a presença do Espírito por qualquer que seja a visão deste mundo, a igreja perde a única ferramenta para transformar a sociedade, que é a presença do Espírito Santo. Amém? A igreja nasceu no Pentecostes e deixará de estar na terra no Pentecostes. O Espírito Santo ainda nos empodera para uma nova vida. Aquilo que nós não podemos fazer pela carne, o Espírito pode nos dar a capacidade. Ele nos empodera também para vencer a timidez. O Pedro medroso, garganta, que disse que jamais ia negar Jesus e que negou 3 vezes, depois falou assim, quando chegaram, os espancaram, os açoitaram e mandaram eles pararem de falar de Jesus, ele falou: como é que eu vou parar de falar das coisas que eu tenho visto e ouvido? Você não quer um poder desse na tua vida, meu irmão? Você não quer ser imparável? Você não quer viver falando de Cristo a despeito das circunstâncias? Jesus sabia disso. Por isso que quando Pedro chegou: Senhor, eu vou contigo até a morte, se tiver que ser preso eu vou ser, se tiver que morrer eu vou. Jesus falou: não, não vai não. Satanás me pediu, me suplicou para peneirar você, e eu intercedi por você para que a tua fé não desfalecesse.
E ele foi reprovado na peneira, porque ele negou as 3 vezes. Mas o fim da história não trouxe glória para o diabo. O fim da história trouxe glória para Jesus. Porque Pedro, depois da ressurreição, ele encontra com Jesus. E Jesus tem aquela conversa com ele: Pedro, tu me amas 3 vezes. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus deu a ele a oportunidade de confessar o amor 3 vezes para anular a negação. Mas Jesus fala: Pedro, quando você era jovem, você ia para onde você queria. Mas não vai ser assim. Quando você for velho, vão te manietar e vão te levar, e você não vai fazer nada. E o texto diz, Jesus disse isso se referindo ao tipo de morte que Pedro teria para glorificar a Cristo. Aquele homem, no poder da carne, ele não pôde fazer outra coisa senão negar. Mas cheio do Espírito, ele disse: porque Nero pôs fogo em Roma e quis culpar os cristãos, e o maior líder da igreja era Pedro. E naquele momento então ele culpa Pedro por aquilo, e os cristãos. Paulo foi decapitado, porque Paulo era cidadão romano. Romano não podia ser crucificado, então decapitaram. Mas Pedro foi crucificado. Mas ele disse: eu não vou ser crucificado como o meu Senhor. Me crucifiquem de cabeça para baixo. Saibam vocês que quando a gente chegar na glória, nós vamos conhecer o apóstolo Pedro transformado pelo poder do Espírito Santo. E o que é lindo, irmãos, é que ao longo desses 2000 anos, o Espírito Santo continua transformando vidas. Ele transformou a minha vida, Ele está transformando a sua vida. E por isso hoje nós o celebramos e o adoramos. Eu peço que você feche os seus olhos. A oração da Catherine Kuhlman: não retira de mim o teu Espírito. É a oração de muitos de nós. Porque há momentos da nossa vida que nós percebemos que somos tão pecadores, que achamos que o Espírito Santo vai nos abandonar. Mas a Bíblia diz que Ele jamais abandona os seus. Ele é o selo de Deus sobre a tua vida e sobre o teu coração. Espírito Santo, nós te adoramos. Espírito Santo, nós te glorificamos e te agradecemos, porque é o Senhor quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Senhor que nos empodera, é o Senhor que nos leva ao trono da graça. É o teu Espírito, meu Deus, que nos dá firmeza para não sermos abalados na nossa fé. Por isso, Senhor, eu venho pedir para que neste final dos dias, que o teu Espírito seja derramado de uma maneira sobrenatural na vida da tua igreja, na vida das famílias, para que todos os crentes se levantem com intrepidez para vencer o engano, para vencer as trevas, a maldade que está sendo derramada nesse tempo. Eu declaro e profetizo na vida da tua igreja um derramar do teu Espírito. Quantos aqui creem nisso? Eu quero que a gente comece a adorar, e você abaixa a sua cabeça. Enquanto nós estivermos adorando, você vai conversar com o Espírito Santo. Tem muita gente que não conversa com o Espírito Santo. Ele não é uma força, Ele não é um vento. Ele é o Deus Espírito que habita em nós. Espírito, nós te adoramos. Te adoramos porque o Senhor em nós vai transformando, vai modificando a nossa maneira de enxergar, vai mostrando com amor, com graça e com misericórdia, como podemos mudar e glorificar mais a Jesus. Espírito, obrigado porque o Senhor nos protege. Espírito, quantos aqui já sentiram a pressão de Satanás, aquele que vem para matar, para destruir? E se não fosse a tua presença, Espírito Santo, nós sucumbiríamos.